segundo aos Tessalonicenses 2:13 e o verso 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há um princípio que governa as obras de Deus sobre toda a sua criação. Eu vou repetir. Há um princípio que governa as obras de Deus, o agir de Deus em toda a sua criação. E que princípio é esse? É o princípio de Deus usar meios, caminhos para poder alcançar esse fim, ou seja, de agir providencialmente na sua criação. Nós devemos entender, meus irmãos, meus amigos, que pelo fato de ser Deus, consequentemente, de poder tudo, consequentemente, de poder todas as coisas, não impede que o Senhor, Ele haja através de meios para poder cumprir a sua vontade, para poder manifestar a sua glória. Então daí a nossa frase inicial desse princípio, vamos assim dizer, que governa as ações de Deus sobre a sua criação, ou seja, a utilização e a atualização de meios. Quando a gente considera a obra da criação, a gente percebe que é um exemplo claro disso que nós estamos dizendo, disso que nós estamos falando. Em Gênesis, capítulo 1, vemos que, desde o princípio, o Deus Pai, Ele traz todas as coisas à existência, ou seja, Ele cria todas as coisas, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico. Para isso, Deus, Ele fez uso da ação intermediária do Deus Filho, da segunda pessoa da Trindade. Conforme nós temos um relato de Gênesis e, por extensão, através do ensino bíblico da criação, Cristo, Ele era a palavra de Deus que criava todas as coisas, repito, quer ser no mundo físico, repito, quer ser no mundo espiritual. Não foi à toa, meus irmãos, não foi sem razão, meus amigos, que o evangelista João, em relação a Jesus Cristo, lá no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 3, ele fala justamente acerca disso, ou seja, da atuação intermediária do Deus Filho, criando todas as coisas. Abro aspas para o apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 3 do seu evangelho. Em relação a Jesus Cristo, ele falou: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e complementa João, e sem ele, sem Jesus, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Então, perceba o que nós estamos considerando, perceba o que nós estamos defendendo dentro dessa palavra inicial, ou seja, o uso que Deus faz de meios para poder cumprir a sua palavra. Quando nós pensamos, meus irmãos, meus amigos, em relação ao processo da salvação, em relação ao processo da nossa redenção, a gente chega à conclusão que esse princípio, ele é seguido, e é seguido com precisão. Que princípio? Que Deus, ele faz uso de meios para poder cumprir a sua vontade. É por isso que Deus, ele é o autor da salvação. É por isso que Deus, ele desde toda a eternidade, planejou a salvação, planejou a redenção de um povo específico que somos nós que compomos a sua igreja. E foi, meus irmãos, e foi, minhas irmãs, através desse mesmo decreto salvador
que Deus, dentro da sua soberania, ele decretou os meios através dos quais obrigatoriamente, a nossa salvação se desse, a nossa salvação ela fosse consumada, como de fato ela foi e foi consumada. Então, é o mesmo princípio que nós estamos a falar em relação à criação, o uso de meios. A gente observa também no processo da salvação, no processo da redenção, o qual nós somos objetos ou finalidade. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que é justamente disso que Paulo ele fala nesse texto que nós acabamos de ler. Sobretudo na parte B do versículo 13 e por todo o versículo 14 do capítulo 2 da sua segunda carta, dirigida aos irmãos lá na igreja em Tessalônica. Conforme nós vimos na semana passada, durante todo esse trecho, aqui do versículo 13 até o versículo 17, Paulo ele está agradecendo, Paulo ele está louvando, Paulo ele está bendizendo ao Senhor pela salvação dos Tessalonicenses. Isso não aconteceu de maneira acidental, isso não aconteceu de maneira aleatória, não, jamais. Nós vimos na semana passada que havia certa insegurança da parte de alguns crentes que compunham a igreja em Tessalônica quanto à sua salvação. E por que isso aconteceu? E por que isso se deu? Infelizmente, se disseminou alguns ensinamentos heréticos entre aqueles irmãos que defendiam que Cristo já tinha vindo, que defendiam que Cristo já tinha buscado a sua igreja, e os irmãos ficaram meio que perplexos. E agora? O que será de nós? E agora? O que é que acontecerá conosco? Então, diante dessa situação, Paulo, ele rebate essa falsa ideia. Ato contínuo, ele louva a Deus pela salvação daqueles irmãos, garantindo-lhes que, de fato, a salvação que se deu no sentido espiritual nas suas vidas seria consumada na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação que Paulo afirma, essa salvação que Paulo ensina e que ele louva a Deus pela vida daqueles irmãos, por essa salvação ter sido realidade em suas respectivas vidas, ela se deu, meus irmãos, meus amigos, em cumprimento ao propósito eterno de Deus, que tornaria realidade essa salvação através de meios, através de caminhos que o próprio Deus disponibilizou para que assim essa salvação de fato acontecesse. Então, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, com base nesse trecho que nós temos diante de nós, repito, a parte B do versículo 13, repito, todo o versículo 14, eu queria que nós considerássemos, eu queria que nós pensássemos nos meios através dos quais se materializa a nossa salvação. Nos caminhos, vamos assim dizer, que são percorridos pelo próprio Deus para que a salvação, a redenção das nossas almas, ela se torne uma bendita realidade em nossas vidas. De certa forma, meus irmãos, de certa forma, minhas irmãs, a gente vai recordar um pouco do processo que Deus utilizou para que Ele nos pudesse, ou para que Ele pudesse nos chamar para si, razão pela qual hoje nós desfrutamos da sua salvação. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: como Deus salva o homem. Como Deus salva o homem. E quando eu falo aqui homem, eu me refiro à humanidade, não a um gênero em si. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então esses meios? Quais são então esses caminhos que Deus ele percorre para que de fato ele materialize a sua salvação em nossas vidas? O que foi que aconteceu comigo no processo através do qual Deus me salvou? O que deve acontecer comigo para que de fato eu experimente a salvação? É o que a gente vai pensar um pouco na noite de hoje. Então, meus irmãos, meus amigos, o primeiro meio pelo qual Deus ele salva o pecador, o primeiro meio pelo qual Deus salva o homem
É pelo chamado eficaz do Evangelho. É pelo chamado eficaz do Evangelho. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 14, a parte inicial, a parte A, vamos assim dizer, do versículo 14. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, somente a parte inicial. Diz o seguinte, a palavra de Deus: para o que também, veja, vos chamou como? Mediante o nosso Evangelho. Vos chamou mediante o nosso Evangelho. Aqui nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele mostra que Deus, ele chamou os irmãos lá da igreja em Tessalônica através do seu Evangelho, através da sua palavra. É interessante porque nesse agradecimento específico que Paulo ele faz a Deus, ele faz justamente essa lembrança, ou seja, que aqueles irmãos, os irmãos de Tessalônica, eles foram salvos mediante o anúncio, mediante a pregação, mediante a proclamação do Evangelho. Aqueles irmãos que compunham a igreja de Tessalônica, em sua maioria, eram irmãos que vinham da religião judaica, em sua maioria eram irmãos que vinham do paganismo, e aí Paulo diz que eles foram chamados, seja do paganismo, seja do judaísmo, através dessa palavra, da palavra de Deus, através do Evangelho. E é assim, meus irmãos, e é assim, meus amigos, que Deus, ele salva o pecador. Ele usa esse primeiro meio, vamos assim dizer, ele usa esse primeiro caminho, vamos assim falar, ele usa da instrumentalidade da sua palavra, da instrumentalidade do seu Evangelho, para que assim ele efetue a salvação e a salvação em nossos corações. Conforme nós estamos a falar, é esse chamado eficaz que Deus faz através do seu Evangelho. E diante disso, a gente pode se indagar. Mas como de fato acontece esse chamamento? Na prática, como é que esse chamamento se dá? Será que é quando o pregador, assim como nós estamos fazendo agora, estamos anunciando o Evangelho, consequentemente chamando as pessoas a abraçarem a palavra de Deus, chamando as pessoas a se voltarem para a palavra do Senhor? Será assim que acontece esse chamado eficaz do Evangelho? Não necessariamente. Quando isso acontece, a gente observa que Deus está fazendo um chamamento geral. Ou seja, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos fazendo um chamamento geral de Deus para as pessoas. É um chamado que pode ser aceito, é um chamado que pode ser rejeitado, e de certa forma, via de regra, ele acaba sendo rejeitado por parte das pessoas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não é esse chamamento específico que Paulo ele fala aqui na parte inicial do versículo 14. Não, ele fala aqui daquilo que nós chamamos de um chamado especial, um chamado que é feito pelo próprio Deus. Durante o anúncio, durante a proclamação, durante a pregação da sua palavra, através da sua exposição, através da sua convocação, ou até mesmo depois, quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, quando a gente considera as Escrituras, então Deus, ele faz esse chamado silencioso e todo especial aos nossos corações. Isso é o que os teólogos chamam de chamado irresistível de Deus para a salvação. Chamado irresistível de Deus para a salvação. É um chamado dirigido especificamente para aquelas pessoas as quais Deus destinou para a salvação, aquelas pessoas as quais Deus escolheu para a vida eterna, e que num determinado momento, também escolhido por Deus, essa mesma palavra, ela vai ao encontro das necessidades espirituais dessa pessoa, ela fala profundamente ao seu coração, ela o convence dos seus pecados, e assim Deus, ele operacionaliza de fato a salvação e a salvação na vida do
pecador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, jamais esqueça desse ponto, esqueça dessa verdade. Se um dia nós estamos salvos, se hoje, por exemplo, nós estamos aqui nessa condição de remidos, nessa condição de salvos, foi porque em um determinado dia, e você sabe qual foi esse dia, Deus, ele lhe chamou através da sua palavra. Deus, ele lhe contristou em relação aos seus pecados. Deus falou profundamente ao seu coração e a partir desse dia você se dispôs pela graça divina a seguir o Evangelho. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos entender, ou como nós devemos entender, a importância de nós anunciarmos esse Evangelho, de nós anunciarmos a palavra de Deus e de fato fazermos isso ao longo da nossa vida. Essa foi a tarefa que Deus comissionou a mim. Essa foi a tarefa que Deus comissionou a você. Essa é a tarefa que Deus comissiona a cada um de nós. De nesse sentido também podermos ser meios através dos quais a palavra de Deus seja anunciada e a partir desse anúncio geral, Deus fale particularmente ao coração do pecador e traga-o à pessoa de Jesus Cristo. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, salvação sem a pregação do Evangelho. Não existe salvação sem a pregação do Evangelho. Não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer, a parte da pregação da palavra, para promover uma salvação verdadeira, para promover uma salvação genuína. E é justamente por causa disso que Paulo ele está aqui agradecendo a Deus pela salvação dos Tessalonicenses. Ele está agradecendo a Deus pelo fato de que em um determinado dia Deus agiu em suas vidas, Deus agiu em seus corações pela instrumentalidade da palavra e os trouxe à pessoa de Jesus Cristo. E esse chamado, meus irmãos, esse chamado, minhas irmãs, Deus está fazendo para cada um de nós, no sentido de quê? De sermos esses instrumentos de propagação, de proclamação, de ensino, de pregação, para que a partir desse trabalho, Deus, ele continue realizando a sua obra de salvação na vida das pessoas. Foi aquilo que a gente falou desde o início da nossa pregação. Deus, ele usa meios, e nesse processo da salvação, ele usa o meio da pregação do Evangelho. E nesse aspecto da pregação do Evangelho, ele nos usa como meios para nós falarmos da sua palavra. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio, minhas irmãs, eu, você, todos nós temos. Afinal de contas, se já é graça o fato de termos sido chamados para a salvação, sem que nós tivéssemos algum tipo de mérito, sem que nós tivéssemos algum tipo de valor, graça maior ainda é que, uma vez salvo, Deus também nos chama para participar do processo da salvação de outras pessoas, porque é isso que se dá. É isso que acontece. Quando você aceita o chamado de Deus de anunciar o Evangelho, quando você aceita o chamado de Deus de proclamar a sua palavra, você está participando do processo de salvação de uma outra pessoa, assim como outra pessoa participou do seu processo de salvação. E aí o ciclo ele se torna virtuoso e aí as coisas elas vão se propagando e dessa forma Deus vai cumprindo o seu propósito e o seu propósito redentor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, repito, entenda a importância de pregar o Evangelho, mas não só entenda a importância de pregar o Evangelho, executa essa tarefa, cumpra com esse chamado, faça aquilo que Deus tem designado para cada um de nós enquanto povo de Deus. Então, quais são os meios, quais são os caminhos através dos quais Deus ele opera a salvação? O primeiro meio, o primeiro caminho é através do chamado eficaz do Evangelho, é através do chamado eficaz da pregação da palavra
do Senhor. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não há apenas esse meio, que é destacado aqui pelo apóstolo Paulo. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, ele usa o chamado eficaz da pregação para chamar pecadores para si, por outro lado, Deus, ele efetua a salvação através da regeneração espiritual. Deus, ele operacionaliza a salvação através da regeneração espiritual. Volte um pouco a atenção de vocês para a parte B do versículo 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a parte B do versículo 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: pela santificação do Espírito, pela santificação do Espírito. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele agradece a Deus. Ele continua a sua gratidão e a sua gratidão ao Senhor. No seu sentido mais específico, no seu sentido mais detalhado, Paulo, ele agradece a Deus por ter regenerado os crentes lá na igreja de Tessalônica. Paulo agradece a Deus por ter regenerado os crentes lá na igreja de Tessalônica. Isso aconteceu porque o próprio Paulo fala que eles foram santificados. Eles foram santificados pelo Espírito, aqui pelo Espírito Santo. Diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas qual é a ligação, qual é o elo, vamos assim dizer, entre ser santificado e ser regenerado espiritualmente? Porque o ponto que nós estamos defendendo é justamente esse. Nós somos salvos através da regeneração espiritual. E Paulo diz que aqueles irmãos foram santificados pelo Espírito. A resposta é toda a ligação, toda a união. Originalmente falando, meus irmãos, meus amigos, a palavra santificar, que Paulo usa aqui, na parte B do versículo 13, ela significa cortar, ela significa separar, ela significa consagrar, literalmente falando. Então, aqueles irmãos de Tessalônica, eles foram separados do grupo geral de pessoas que haviam naquela cidade, ou que havia, melhor dizendo, naquela cidade. Para quê? Para serem unidos ao Espírito Santo, unidos ao Espírito Santo de Deus. E para que isso se desse, para que isso acontecesse, o próprio Espírito Santo teria, como de fato fez, purificou a vida de cada um deles, de cada uma daquelas pessoas. E por isso Paulo agradece a Deus, e por isso aqui Paulo ele bendiz ao Senhor. Então, esse é o segundo meio, vamos assim dizer. Esse é o segundo caminho, vamos assim falar, através do qual Deus ele opera de fato a salvação, através dessa regeneração, através dessa santificação, que não é algo visível, mas é algo invisível. Por quê? Porque é promovido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, essa operação de santificação, de regeneração do Espírito Santo, ela consiste em uma separação profunda com a nossa vida passada, com o nosso passado. Jamais a gente pode esquecer desse detalhe. Nós estamos falando aqui que Deus nos santifica, nos regenera. Nós estamos falando aqui que esse é um dos meios através dos quais nós somos salvos. E quando isso se dá, e quando isso ocorre na vida de uma pessoa, há uma mudança, uma separação profunda com a sua vida passada. No caso específico dos Tessalonicenses, antes, aqueles irmãos, ou pelo menos alguns daqueles irmãos, estavam ligados ao judaísmo, às tradições judaicas que imperavam lá no Antigo Testamento, na forma como eles se viam a Deus, na forma como eles adoravam a Deus, e era algo errado à luz do Evangelho. Essa era a realidade, mas Deus os separou dessa realidade. Por outro lado, algumas pessoas que foram santificadas, elas faziam parte do paganismo
da religião pagã, adorava a outros deuses, buscava a outras divindades, mas tudo isso mudou, tudo isso acabou, houve uma cisão com essa antiga forma de viver. Por quê? Porque o Espírito Santo regenerou as suas vidas, porque o Espírito Santo santificou os seus corações. E regeneração, meus irmãos, regeneração, minhas irmãs, amigos e amigas, é justamente isso. É uma mudança misteriosa, silenciosa, invisível, através do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida interior, mudando as nossas disposições pecaminosas para amarmos a Deus, para servirmos a Deus, para obedecermos a Ele. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é um verdadeiro milagre que Deus, Ele opera e opera em nossas vidas. Eu sempre gosto de dizer que de todos os milagres, a salvação é o maior dos milagres. Por quê? Porque é uma ação sobrenatural de Deus, que a gente não enxerga, que a gente não vê, onde Ele vai no mais íntimo, onde Ele vai no mais profundo do nosso ser e muda tudo. Ele faz com que o nosso coração se disponha a amar a Deus, se disponha a servir ao Senhor, se disponha a obedecer a Deus, coisas que dantes não aconteciam em nossas vidas. Se você foi salvo, e se antes da sua salvação você era uma pessoa extremamente mundana, você sabe bem disso que eu estou dizendo. Você sabe bem disso que eu estou falando. E essa época que a gente vive aqui na nossa cidade, que é o período junino, vamos assim dizer, é um momento propício para a gente poder fazer essa reflexão, onde muitos de nós estávamos mergulhados dentro daquela situação. Eu não sei como tem crente que vai ainda para aquilo ali, crente entre aspas, né? Porque essa não é mais, meus irmãos, a nossa realidade. Esse não é mais o nosso mundo. A gente não mais se compraz nessas coisas, a gente não mais se deleita nessas ações, a gente não tem mais alegria nessa forma de viver, porque no fundo, essas coisas, elas não trazem verdadeira alegria nas nossas vidas. Mas por que aconteceu isso? Porque nós inculcamos na nossa mente que isso era errado? Não, aconteceu isso porque Deus, Ele operou profundamente, operou silenciosamente, operou espiritualmente nos nossos corações e mudou completamente o direcionamento anterior que nós tínhamos em nossas vidas, que se voltava para o pecado, que se voltava para a satisfação da carne, que se voltava para os deleites dessa vida, para agora servirmos a Deus. E aí eu lhes pergunto, isso é ou não é um milagre? Isso é ou não é uma operação sobrenatural de Deus na nossa vida? É, meus irmãos. É, minhas irmãs, e louvado seja o Senhor, porque isso aconteceu em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, meus amigos, que a Bíblia, ela ilustra de várias formas, de várias maneiras, essa operação espiritual que a regeneração, ela opera ou ela faz em nossas vidas, em nossos corações. Lá em Jeremias capítulo 24, versículo 7, o profeta, ele ilustra essa operação que Deus faz em uma doação do novo coração que Deus, ele opera em nós. Lá em Jeremias 24, versículo 7, existe uma promessa que Deus faz, onde ele diz o seguinte: dar-lhe-eis um coração novo, para que conheçam que eu sou o Senhor. Então, é isso que acontece, um novo coração. Um novo coração, com novos propósitos, com novas realidades, com novos sentimentos, e é isso que Deus, ele opera e opera na nossa vida. Esse é o meio, a regeneração, a vivificação, a santificação pelo Espírito. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que diante dessa bendita realidade que se deu nas nossas vidas, nós precisamos de viver em consonância com essa nova realidade, de viver em harmonia com essa nova realidade. Nós fomos salvos, meus irmãos, nós fomos salvos, minhas irmãs, quer seja do poder, quer seja
do domínio, quer seja da condenação do pecado. A gente foi salvo de tudo isso. Houve uma operação espiritual que nos livrou dessa triste realidade. Contudo, a gente sabe, e a experiência mostra isso, a gente ainda tem que conviver com o pecado, com a presença do pecado em nossas vidas. É por isso que a gente luta contra antigos hábitos, é por isso que a gente conflita com maus pensamentos, é por isso que muitas vezes a gente faz aquilo que nós não deveríamos fazer. Isso faz parte dessa realidade que nós temos agora, para que a gente possa se desvencilhar dessa velha natureza. Contudo, nessa nova luta que a gente tem, a gente deve partir desse pressuposto. Que pressuposto? Deus já nos transformou. Ele já mudou o nosso interior. Uma nova intenção de vida existe agora nos nossos corações. O desejo de agradar a Deus, o desejo de se vir a Deus. E é dentro dessa perspectiva que a gente deve lutar contra o pecado todos os dias em nossas vidas. Essa luta ela não vai parar. Essa luta ela não vai cessar. É uma luta que dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31, 28 dias por mês, 365, 366 dias por ano, enquanto nós estivermos aqui, enquanto essa natureza terrena ela não for erradicada. E ela só será através de dois caminhos. Ou quando a gente partir para a eternidade através da morte, ou quando a gente partir para a eternidade através do retorno de Jesus Cristo. Com exceção dessas duas coisas, essa luta ela vai permanecer. Agora, nessa luta, a gente luta nessa perspectiva. Que perspectiva? Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem já morreu, ele não mais me domina. O velho homem, ele já morreu, ele não exerce seu controle completo sobre mim. E é nessa perspectiva que, pela graça, eu vivo como um regenerado, para a glória do nosso Deus. Por quê? Porque isso aí é um indício, um meio, vamos assim dizer, da nossa salvação. Então, quais são os meios, meus irmãos? Quais são os caminhos, meus amigos, que Deus usa para nos salvar? Em primeiro lugar, Ele nos chama eficazmente, através da proclamação do seu Evangelho. Em segundo lugar, Ele nos transforma interiormente o coração, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Mas há, aqui nesse trecho, ainda um outro meio que a gente precisa destacar, que está diretamente relacionado à nossa salvação. Ou seja, Deus nos salva pela fé, a fé na verdade. Deus nos salva pela fé, a fé na verdade. A última frase do versículo 13, a última frase do versículo 13, diz o seguinte: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, olha só agora, e fé na verdade, e fé na verdade. Aqui Paulo ele segue no seu agradecimento a Deus pela salvação daqueles irmãos. Salvação essa que se deu através da fé e fé no Evangelho. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que Paulo, ele já tinha visto essa bendita realidade na vida daqueles irmãos, ou seja, a fé que operava em seus corações. Se você voltar um pouco, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo ele destaca essa realidade que fazia parte da vida daqueles irmãos, ou seja, a fé. A fé. Voltem aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. É interessante porque coincide. 1 Tessalonicenses 1, 3, 2 Tessalonicenses 1, 3. Olha só. 1 Tessalonicenses 1, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, veja, da operosidade da vossa fé. Olha só ele falando em fé. Se você adianta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, olha só o que Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Veja, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então, a gente pode se perguntar, mas o que é essa expressão aqui que Paulo diz? Fé na verdade.
O que é que ela significa? Quais são as suas implicações? Meus irmãos, meus amigos, essa expressão fé na verdade, que Paulo usa e que ele mostra que é um outro meio através do qual se dá a salvação, é uma firme e inabalável confiança no Evangelho de Deus. É uma firme e inabalável confiança no Evangelho de Deus. É a certeza plena, meus irmãos, é a certeza plena, meus amigos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele satisfez a justiça divina conforme aquilo que nós temos nos Evangelhos. É uma crença firme na salvação consumada na pessoa de Jesus Cristo, através da sua obra e obra de cruz. E era justamente esse sentimento que permeava o coração, a vida daqueles irmãos. Num determinado dia, numa determinada circunstância, através da pregação da palavra, Deus ele implantou na vida daqueles irmãos do passado essa crença, essa confiança, essa firmeza que a morte de Cristo satisfez as exigências divinas de acordo com tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho. Essa fé na verdade, a qual Paulo aqui ele faz menção. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente observa uma outra ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, dentro do processo de salvação, dentro do processo de redenção. A fé, na verdade, ela requer justamente isso, que Deus haja em nós, que Deus a implanta essa fé, e de fato Ele o faz, verdadeiramente Ele o faz, e Ele o faz de maneira sobrenatural. O homem natural, o homem sem Deus, a pessoa não salva, ela não tem essa fé no Evangelho, ela não tem essa firmeza, ela não tem essa confiança de que Cristo morreu pelos seus pecados e satisfez todas as demandas divinas. O homem natural, perceba bem isso, ele não tem essa virtude no seu coração. No máximo, meus irmãos, no máximo, meus amigos, as pessoas podem possuir aquilo que nós chamamos de fé histórica na pessoa de Jesus. Ou seja, é aceitar que Cristo veio ao mundo, é aceitar que Cristo morreu em uma cruz, mas a pessoa ela rejeita completamente a morte de Cristo como suficiente para pagamento dos seus pecados. A pessoa pode até ter uma fé e crer nas realizações dos milagres de Jesus Cristo, de acordo com aquilo que a gente tem nos Evangelhos, mas ela não se submete a essa palavra. Então, não é fé na verdade, como Paulo aqui fala, como ele está aqui agradecendo a Deus pelos irmãos. E por que que isso acontece? E por que que existe essa incapacidade do homem para que ele possa ter essa fé na verdade? Por causa da sua condição espiritual, meus irmãos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que o homem natural, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa propensão. Existe essa limitação no seu coração de se agir dessa forma. É justamente por causa disso que eles nunca dão crédito à verdade, eles sempre rejeitam a verdade. É interessante porque é isso que Paulo fala, inclusive aqui no contexto anterior desse texto que nós estamos a considerar, e explicando inclusive a razão pela qual muitas pessoas, se não, as pessoas serão condenadas, não terem fé na verdade. Olha só, voltem aí por favor, capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vejam aí, a gente vai fazer a leitura, versículos 10 e versículo 12. Por que que o ímpio se perde? Porque no final os ímpios serão condenados. Porque eles rejeitaram a verdade do Evangelho. Eles rejeitaram a verdade de Deus e o fizeram de maneira muito livre em suas vidas. Olhem só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, versículo 12. É interessante que aqui Paulo está falando daquilo que vai acontecer no final das coisas, ou seja, vai explicar a condenação dos ímpios, rejeição, incredulidade à verdade. Paulo diz: e com todo engano e injustiça aos que perecem, veja, porque não acolheram o amor da verdade
para serem salvos. As pessoas não acolhem a verdade para serem salvos, consequentemente elas são condenadas. Ou seja, elas não têm fé na verdade, elas são incapazes disso. Mais adiante, versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos, vejam, não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, fé na verdade é uma virtude, é uma bênção específica, particular para nós que somos salvos em Cristo Jesus, porque de maneira sobrenatural, pela pregação na palavra ou da palavra, Deus colocou essa fé nos nossos corações. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que eu, você, todos nós, devemos constantemente alimentar a nossa fé através desse evangelho. Nós devemos alimentar a nossa fé através desse evangelho. A fé, na verdade, conforme nós falamos, ela é um dom de Deus. É isso que Deus coloca no nosso coração quando Ele vai nos salvar. É Ele que age para que esse processo possa se dar. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, como a gente vê isso sendo exemplificado na palavra de Deus. Sem desmarcar esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, 13, 14, abra, por favor, aí a sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Olha só como essa fé, na verdade, é um dom de Deus. Olha só o que a gente vê no versículo 48. Atos 13, versículo 48. Paulo está aqui em Antioquia, pregando o Evangelho. Veja que essa fé, na verdade, ela acontece como consequência da pregação. E nunca esqueça disso. Sem pregação não há salvação. Se não tiver pregação verdadeira, não há salvação. Você pode fazer tudo, rodopiar de cabeça para baixo, mas se não tiver pregação, não tem salvação. Versículo 48. Olha só o que é dito aqui, ó. Os gentios, ouvindo isto o quê? A pregação da palavra. Regozijavam-se e glorificavam o quê? A palavra do Senhor. E veja, e creram todos os que haviam sido, veja, destinados para quê? Para a vida eterna. Dom de Deus. Dom de Deus. Dom de Deus, que acontece através da pregação do Evangelho. Então, essa fé, na verdade, é um dom. Um dom que Deus nos dá. Contudo, pelo fato de ser um dom, não significa dizer, meus irmãos, não significa dizer, minhas irmãs, que a gente não tem nada a fazer para que essa fé ela possa aumentar no nosso coração. A gente viu lá em 2 Tessalonicenses 1,13 que a fé dos Tessalonicenses ela crescia sobremaneira. E como é que essa fé cresce? Como é que ela se desenvolve? Como é que ela se fortalece nas nossas vidas? Quando a gente se volta para esse Evangelho, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, memorizando as Escrituras, praticando as Escrituras, essa fé ela vai abundando e abundando cada vez mais em nossas vidas. Então faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, dedique parte do seu tempo com o seu envolvimento com o Evangelho, no sentido de ler o Evangelho, no sentido de aprender do Evangelho, no sentido de guardar esse Evangelho, para que essa fé ela possa se desenvolver, repito, e se fortalecer na sua vida. É dessa forma que a fé, na verdade, ela será internalizada dentro do seu coração. Aquilo que Deus já fez, através da pregação da palavra, Ele irá abundar cada vez mais na sua vida. É assim que Ele opera, é assim que Ele faz, quer seja na ou depois da salvação. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, o que foi que nós vimos? O que foi que nós consideramos? Que a salvação é um milagre. Eu uso aqui caixa alto para falar essa palavra aqui, milagre. Na verdade, conforme nós falamos, a salvação é o maior dos milagres que nós podemos experimentar ao longo da nossa existência em nossa vida. Aí talvez você até se indague.
Talvez até você se pergunte, mas Cristo realizou tantos milagres? Com certeza. Desculpa. Os apóstolos, eles realizaram tantos milagres? Com certeza. Fizeram cego enxergar, fizeram coxa andar, inclusive chegaram a ressuscitar mortos, mas depois morreram de novo. A salvação não, meus irmãos. A salvação não, meus amigos. É o maior dos milagres, porque não só ele nos beneficia nessa vida, mas também ele nos beneficia na vida por vir. Ele garante a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Não adianta recebermos milagres materiais, recebermos benefícios espirituais, se a gente não tiver guardada a nossa alma diante de Deus. Eu sempre gosto de falar, a nossa alma, meus irmãos, a nossa alma, meus amigos, é o maior bem, é o maior patrimônio que a gente tem em nossas vidas, porque não só é importante nesse aqui e agora, mas sobretudo é importante na eternidade, justamente a salvação. A salvação é um milagre e milagre de Deus. E se dá como esse milagre? Ocorre como esse milagre? A gente viu aqui pelo menos 3 meios, através dos quais esse milagre se operacionaliza em nossas vidas, consumando a salvação de Deus em nosso coração. Através, em primeiro lugar, do chamado eficaz do Evangelho. Em segundo lugar, através da regeneração ou santificação do Espírito, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, conforme nós acabamos de ver, essa salvação, ela se dá através da fé e fé na verdade. Então, louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus, minhas irmãs, que essas 3 coisas, elas já se deram em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, nessa noite de hoje. É por isso que nós estamos aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. É por isso que nós estaremos um dia nos céus, por toda a eternidade, para a glória do nosso Deus. Esses foram os meios que Deus operou para que essa salvação ela ocorresse em nossas vidas. Mas, nesses instantes finais da nossa pregação, eu queria me dirigir àquelas pessoas que ainda não experimentam dessa bendita realidade, que ainda não experimentam dessa grandiosa bênção que é a salvação. Em que sentido, meu amigo? Em que sentido, minha amiga? Em primeiro lugar, suplique a Deus, para que Deus fale profundamente ao seu coração, através da sua palavra, que foi pregada na noite de hoje, para que Ele possa lhe incomodar através do Evangelho, para que Ele possa lhe mostrar quem você é à luz do Evangelho, para que Ele possa manifestar aquilo que Deus é através desse Evangelho e você possa ter esse impacto positivo na sua vida. Mas não só isso. Em segundo lugar, meu amigo, minha amiga, peça a Deus para que Ele produza no seu coração, para que Ele produza na sua vida uma nova disposição. Não para você satisfazer a sua carne, não para você se deleitar nos seus pecados, não para você usufruir desses benefícios passageiros que nós temos no mundo, não, mas para que Deus disponha o seu coração a servi-lo, para que Deus disponha o seu coração a amá-lo, para que Deus disponha o seu coração a segui-lo e você possa fazer com um prazer profundo, infindo na sua vida, se deleitar nisso continuamente ao longo do seu viver. E por fim, meu amigo, minha amiga, clame a Deus para que Deus implante essa fé na verdade no seu coração, que faça com que a sua confiança no sacrifício de Jesus Cristo seja suficiente, que você entenda que a partir desse sacrifício, os seus pecados, todos os seus pecados foram perdoados, quer sejam os pecados passados, quer sejam os pecados presentes, quer sejam os pecados futuros, e que você hoje é nova criatura em Cristo Jesus. É assim, meus amigos, é assim, minhas amigas, que esse milagre de Deus, que é a salvação, se tornará uma verdade na sua vida, mudará o seu presente, lhe dará uma nova perspectiva em relação ao seu futuro, e você vai viver para a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos,
Então, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações, que nós que já fomos salvos possamos trazer um pouco à nossa memória tudo aquilo que Deus ele fez conosco, razão pela qual nós estamos aqui na noite de hoje. Nos chamou pelo seu evangelho, nos regenerou pelo seu Espírito, nos deu fé na sua verdade e por isso nós estamos aqui, meus irmãos, por isso nós estamos aqui, minhas irmãs, na noite de hoje. E que Ele fale com você também, meu amigo, e que Ele fale com você também, minha amiga, e que você não sinta paz até essa salvação se tornar realidade na sua vida, e juntamente conosco, você fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém.